Eu quero saudar nessa noite a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes, amigos e amigas que participam juntamente conosco através do WhatsApp, do grupo A Voz da Palavra de Deus, vocês também do grupo Testemunhos de Deus, vocês que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, e vocês que acessaram e se inscreveram no meu canal no YouTube, @Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Desejo que a graça de Deus seja a cada dia sobre todos vocês, graça que é favor imerecido, presente que não merecemos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada lar, em cada família, e o gozo abundante, a alegria de Deus, porque Deus é um Deus de alegria. A Bíblia diz no Salmo 16, verso 11, que na presença de Deus há abundância de alegria, na sua mão direita há gozo e paz. Que a alegria e a paz de Deus esteja em cada vida, em cada lar, em cada família, dizendo aos participantes desses grupos que eu estou orando todos os dias em favor de todos vocês, em favor de cada lar, de cada família, para que Deus derrame ricas, preciosas e sublimes bênçãos sobre todas as vossas vidas. Mais uma vez aqui no posto do serviço do dever, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: há, por exemplo, uma vasta espécie de vozes ecoando no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Há muitas vozes ecoando nesse mundo, cada voz traz a sua significação, a sua mensagem para transmitir para a minha e para a tua vida. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Diz assim a Bíblia: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, que o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: cego, que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ter a minha visão. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oramos a Deus essa hora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai celestial, Deus criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, Tu és o El Shaddai, o todo-poderoso Pai, Tu és o Elohim, o criador de tudo que existe, Pai. Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. E ao ler a Tua palavra nesta noite, mais uma vez aqui, Pai,
para ser usado como um vaso de bênção, como instrumento nas tuas mãos. E eu peço, Pai, que o Senhor revele a mim os seus mistérios. Use-me, Pai, como instrumento nas tuas mãos, me dando sabedoria, me dando revelação, me dando discernimento, me dando entendimento, me dando conhecimento, Pai, me dando poder, autoridade e virtude para confrontar o inferno nesta noite, confrontar demônios nessa noite, pelo poder da tua palavra, esta palavra poderosa que purifica, que liberta, que transforma, que dá vida e vida com abundância. Fala conosco, Pai, eu quero ouvir a tua voz, Pai, e eu quero transmitir a tua palavra. Prepara, Pai, o entendimento desta pessoa, abre o entendimento, abre a mente dele, a mente dela, para entender, compreender, receber, ter fé na sua palavra, praticar a Bíblia Sagrada, praticar a tua palavra todos os dias da sua vida, Pai, e viver uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida de sucesso, uma vida abundante, uma vida cheia do teu Espírito Santo. É a minha oração nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: vozes e suas mensagens. Vozes e suas mensagens. 1 Coríntios 14:10 nos diz que existem muitas vozes ecoando nesse mundo. Cada voz transmite uma mensagem. Você ouve o rádio, alguém está falando, um radialista transmitindo uma mensagem. Você liga a televisão, no programa de televisão, ali uma mensagem está sendo transmitida. E a mensagem que eu quero te transmitir nesta noite é a mensagem mais significativa, é a mensagem poderosa, é a mensagem que produz o novo nascimento, é a mensagem que tem poder para mudar a minha e a tua vida, é a mensagem que vai abençoar o teu lar, a tua família, é a mensagem que abençoa as pessoas de idade, que abençoa os jovens, que abençoa pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, de todos os tipos, de todas as raças. Esta mensagem foi deixada para te dar bênção, para libertar a tua vida. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1 e versículo 16, o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a palavra ungida de Deus para a salvação, para a libertação, para mudar a vida do ser humano. Mas o diabo também está trazendo as suas mensagens nesta terra. A mensagem do diabo é para levar você para o caminho largo, para o caminho espaçoso, que a Bíblia diz em Mateus 7, verso 13, que existe dois caminhos: existe o caminho largo e o caminho estreito, o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho estreito é o Senhor Jesus Cristo. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho largo e espaçoso é o caminho do pecado, é o caminho dos vícios, é o caminho dos maus costumes, é o caminho da prostituição, é o caminho que o diabo criou para levar o homem para o inferno.
para levar o homem para a condenação eterna. Mas graças a Deus que um dia eu saí do caminho largo e entrei no caminho estreito e estou caminhando para a eternidade, estou caminhando para a Nova Jerusalém, e um dia eu terei a salvação e a vida eterna, estarei para sempre junto com Deus, lá no céu, lá no reino da glória. Então eu quero te conclamar nesta noite a ouvir a voz de Deus e a rejeitar a voz de Satanás, a rejeitar a voz dos demônios. No segundo texto que eu li, em Lucas, capítulo 18, nos fala acerca do cego de Jericó, desse homem que vivia na escuridão, desse homem que vivia no sofrimento, desse homem que vivia na mendigância, porque ele era cego, ele precisava se assentar à beira do caminho e ficar ali pedindo esmola, esperando que passasse por aquele caminho alguém amoroso, alguém generoso, alguém que tivesse o amor de Deus, que desse, quem sabe, um alimento para aquele homem, uma roupa nova para ele vestir, que desse talvez um calçado para ele colocar nos seus pés. Ele vivia uma vida triste, ele vivia na escuridão, ele vivia numa vida de derrota, numa vida de fracasso, numa vida de mediocridade. Mas a Bíblia nos diz que naquele dia Jesus Cristo estava passando por ali, e a Bíblia nos diz que onde Jesus passava, os milagres aconteciam. Onde Jesus passava, os doentes eram curados, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos escutavam, os leprosos eram purificados, até mesmo os mortos eram ressuscitados pelo poder de Deus. Aonde Jesus passava, ele operava sinais, milagres, prodígios e maravilha. Eu profetizo nesta noite a autoridade de um pastor, de um servo de Deus, que ele vai passar aí na tua casa, ele vai passar aí dentro do hospital, onde você está doente, sofrendo, aonde você estiver nesta hora. Se você crer, se você acreditar, confiar no poder de Deus, ele vai passar aonde você está, ele vai passar aí para te tocar, ele vai passar aí para queimar a enfermidade, ele vai passar aí para te libertar dos demônios, para te libertar das perturbações, para te libertar dos vícios, para te libertar do cigarro, das drogas, do alcoolismo. Ele vai passar na tua casa, e você estiver aí dentro do seu carro, ouvindo esta palavra, ele vai entrar aí no teu carro, vai sentar do teu lado, e vai te tocar, e vai te abençoar, e aquilo que você precisa, você vai receber, através do poder deste Deus. E a Bíblia diz que alguém falou para aquele cego, alguém deu essa boa notícia para aquele cego. Eu creio que talvez alguém falou para ele, a Bíblia não nos dá detalhes, ou talvez ele ouviu vozes dizendo: Jesus de Nazaré está passando aqui. Quando ele ouviu que Jesus estava passando pela cidade de Jericó onde ele estava, ele começou a clamar, ele começou a gritar em alta voz e a dizer: Jesus, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha pena de mim, tenha compaixão de mim, um pobre cego, assentado à beira do caminho, mendigando, não posso trabalhar, ganhar o meu pão de cada dia, dependo de esmola. Ele vivia uma vida de dependência. Muitas vezes neste mundo as pessoas estão vivendo uma vida de dependência, depende de alguma coisa, depende do pecado, depende dos vícios, depende do mundanismo, das coisas deste mundo. Mas Jesus
quer te libertar, Jesus quer te tirar desta vida de miséria, desta vida de derrota, dessa vida de dependência e fazer de você, meu ouvinte, um homem abençoado, uma mulher abençoada, um jovem abençoado, um jovem que tem Jesus Cristo habitando na sua vida. E a Bíblia fala que aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero te dizer que para você ser abençoado, você deve fazer como o cego Bartimeu. O que, pastor? Chamar a atenção de Jesus Cristo. Veja que esse cego, ele tinha sabedoria, porque ele disse assim: Jesus, filho de Davi, Jesus, descendente de Davi. Ele sabia que o Messias viria da linhagem de Davi, aquele Messias ungido de Deus, que viria trazer salvação à humanidade. Então ele ouvira talvez já a pregação da palavra, da lei de Moisés, e ele tinha conhecimento que o Messias viria, e ele estava dizendo: esse que está passando é o Messias, é o meu Salvador, é o meu Redentor, é aquele que pode me curar, é aquele que pode abençoar a minha vida, é aquele que pode mudar a minha situação. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, me ajuda, Jesus, para me ajudar, para me socorrer. Quero te dizer nesta noite que Jesus vai parar, Ele vai tirar um minuto para te dar atenção, e você poderá falar para Ele qual a tua necessidade, qual o teu sofrimento, qual a tua dor, qual a tua perturbação, qual a tua aflição. Ele vai parar, como Ele parou para o cego Bartimeu. Ele vai parar para te socorrer, para te ajudar. A Bíblia diz no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente, e Ele vai parar nessa hora de necessidade, nessa hora de dificuldade, nessa hora de pânico, nessa hora que muitos te abandonaram. Ele não vai te abandonar, Ele vai ser o teu amigo verdadeiro, que jamais te desampara. Ele vai estar contigo nessa luta, nessa tribulação, neste problema, nessa dificuldade, para te dar a vitória, para pelejar por ti, para pisar nos demônios que estão na tua frente e abrir as portas que estão fechadas e abençoar a tua vida, o teu lar, a tua família. Jesus parou para aquele cego. Ele disse aos seus discípulos, mas quando Ele disse que buscassem aquele cego, mas o que me chama a atenção, quando aquele cego clamava, vozes soaram aos ouvidos daquele cego. Primeiramente, a Bíblia diz que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vozes soaram dizendo: cala a boca, por que esse escândalo? É porque tu estás gritando. Eu estou falando segundo o meu entendimento, aquilo que Deus me dá nesta hora. Se fosse hoje, talvez dissessem assim: Jesus não vai te socorrer. Quem és tu? Tu és um pobre coitado, tu és um mendigo, essa roupa velha, assentado na calçada, mendigando. Jesus não vai dar atenção para ti. Se Jesus tiver que dar atenção para alguém, vai dar atenção para o governador, para o prefeito, para o rei, para o importante, para o juiz. Se fosse hoje, para o engenheiro, para aquele que tem muito dinheiro, que poderá dar um bom dízimo, uma boa oferta. Jesus não vai dar atenção para ti. Eram vozes usadas por demônios, eram vozes usadas pelo diabo
para desanimar aquele cego, para roubar a fé daquele cego, mas aquele cego estava crendo no poder de Deus. E a Bíblia diz em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível para aquele que crê. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 6, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova que existe as coisas que se esperam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. E aquele cego estava cheio de fé, aquele cego estava entusiasmado para receber o milagre, para receber a bênção. Aquelas pessoas gritavam e ele clamava mais, ele gritava mais alto: vocês não vão me desanimar, vocês não vão me impedir de receber a minha bênção, o meu milagre. Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, venha me ajudar. E a Bíblia fala então que Jesus, ouvindo o clamor daquele cego, ele disse aos seus discípulos: vão lá e digam para aquele cego: o mestre te chama, levanta-te, que o mestre te chama, que o mestre está te esperando. Primeiramente, aquele cego ouviu vozes usadas por Satanás, mas ele fechou os ouvidos, ele não deu ouvido, ele não deu crédito, ele continuou buscando a bênção. E em segundo lugar, ele ouviu a voz dos discípulos enviados por Jesus Cristo para buscar ele, para ele receber a bênção, dizendo: levanta-te, o mestre te chama. Eu profetizo para você nessa noite: levanta-te desta cama de enfermidade, porque o mestre te chama. Eu profetizo para você: receba a cura divina em nome de Jesus, receba a libertação em nome de Jesus, porque o mestre, ele parou para atender a tua vida, para te dar uma audiência, para atender você, para ouvir o teu sofrimento, ouvir as tuas queixas, ouvir a tua oração e responder e derramar bênção sobre a tua vida. E aí levaram aquele cego até Jesus. E Jesus pergunta para aquele cego: que queres que eu te faça? E aquele cego diz: mestre, que eu possa ver, que eu possa enxergar, Senhor, que eu possa ver a luz do dia. E Jesus restaura a visão daquele cego, porque ele não ouviu vozes negativas, vozes usadas por demônios. Ele ouviu a voz do Espírito Santo, a voz de Deus na boca dos discípulos de Jesus, dizendo: levanta-te, o mestre te chama. E ele foi levado até Jesus e recebeu um milagre. Quem sabe um dia você disse: eu vou na igreja, eu preciso ser curado desta enfermidade, eu preciso da libertação, eu preciso da bênção financeira, eu preciso da bênção para o meu lar, para a minha família. E alguém chegou na tua casa, uma visita indesejada, uma visita perturbada, que veio usada pelo diabo para trazer perturbação, para trazer palavras de derrota, para trazer palavras negativas na tua casa. Você queria ir na igreja, entregar a sua vida para Deus, e aquela pessoa te disse: não vai na igreja, aquilo lá é um bando de loucos, eles dão glória a Deus, eles falam alto, eles gritam ao Deus deles, falam uma língua que eu não entendo. Ou não vai na igreja, eles só querem os teus dízimos, as tuas ofertas. E você ouviu aquela voz que não deveria ouvir, em vez de ouvir a voz de Deus, você ouviu vozes usadas pelo diabo. Rejeite, meu irmão, meu amigo, minha amiga, rejeite todas as vozes que querem te tirar do bom caminho. Quantos jovens ouviram
vozes usadas pelo diabo, dizendo: jovem, vamos fumar um baseado, vamos fumar uma maconha, vamos usar o crack, a cocaína. Pessoas que se diziam amigas daquele jovem levaram ele para o mau caminho, e ele ouviu a voz dos demônios que usavam aquelas pessoas, e agora está morrendo de overdose, agora está sofrendo. Muitos estão aí no centro das grandes cidades, na Cracolândia, porque ouviram as vozes malignas que levam o homem para a condenação, que levam o homem para o fracasso, que levam o homem a ser possuído por espíritos imundos. Quantas pessoas estão dando ouvidos à voz de Deus? Mulheres dão ouvidos a mensagens através de novelas, de programas de televisão, traem os seus maridos. É porque ouviram uma mensagem maligna, uma mensagem usada por Satanás, e aquela pessoa recebeu aquela mensagem na sua mente. Rejeite essas mensagens imundas, essas mensagens de Satanás, e aceite a mensagem de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e você será feliz, e você será abençoado em todas as áreas da sua vida. Quantos ouviram, quantos maridos, chefes de família, ouviram a voz de um cachaceiro que dizia: vamos tomar um trago. Ah, fulano, eu nunca bebi um copo de cachaça. Ah, mas um pouquinho não faz mal, um pouquinho não faz mal. Toma um pouquinho, fulano. Aquele homem não bebia, era um bom pai, era um bom esposo, era um homem trabalhador, era um chefe de família, mas ele deu ouvido àquela mensagem errada. Ele provou um pouco de cachaça, depois ele provou uma garrafa de cerveja, uísque, e se tornou um alcoólatra, e agora ele está bêbado. Agora ele não trata mais bem a sua esposa, ele maltrata os seus filhos, ele deixa a sua família passar fome, ele gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, ele vive até mesmo na jogatina, nos cassinos, nas noitadas, nas farras, nas orgias, na bebedeira. Não dá mais atenção para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, e o diabo derrotou aquela vida. E o diabo diz: ele vai morrer de câncer, ele vai morrer de cirrose por causa da bebida. Eu fui orar por um homem que estava morrendo de cirrose, magro, seco, cheio de feridas no corpo, cheirando mal, e aquele homem já estava partindo para a eternidade, e se lembrou de Deus, e pediu que um pastor fosse na sua casa, pregasse a palavra de Deus, e entregasse a alma dele a Deus. Logo em seguida, ele veio a morrer, a partir para a eternidade, porque ele havia dado ouvido a essas vozes malignas que o levaram para o mau caminho. Rejeite toda a mensagem do diabo e aceite a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus, e você vai viver uma vida abençoada, uma vida feliz. Esta é a minha palavra, esta é a minha ministração para ti nesta noite. Eu quero que você se prepare agora para orar juntamente comigo e dizer: eu vou rejeitar essas mensagens de fofoca, de mentiras, fake news, calúnias que o diabo inventa, e todo tipo de coisa que não agrada a Deus, palavras torpes, palavras sujas e nocivas, pessoas que vêm na tua casa e deixam um rastro de destruição na tua vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes é um bom homem, uma boa mulher, cheio de bons costumes, mas ouve essas vozes e acaba entrando no caminho errado. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, crendo no poder desta palavra, Pai, eu oro
pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, pela minha amiga, pelo meu ouvinte, Pai. Que aquele que está doente agora se levante desta cama, tenha a saúde restaurada, Pai. O Senhor venha repreender o câncer, a tuberculose, o vírus HIV, a osteoporose, a diabetes, rinite, artrite, artrose, reumatismo, pressão alta, pressão baixa, alergia, coceira, feridas à pele, coronavírus, gripe H1N1, Pai, dengue, chikungunya, todo vírus, toda doença, toda enfermidade, Pai, que saia da vida dele, saia da vida dela, pelo poder da Tua palavra, Pai. Esta pessoa agora que está se entregando a Ti, Pai, rejeitando essas vozes demoníacas, Pai, aceitando a voz do anjo de Deus, que é o pastor, que é o ministro que Deus deixou para transmitir a Sua palavra, e essa pessoa está ouvindo a Tua voz agora, Pai, e ela diz: eu Te aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor resolva os meus problemas, supra as minhas necessidades, me cure das enfermidades, me liberte das opressões, me liberte das obras de feitiçaria. Fale com Deus agora aí na tua casa, ore a Ele agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Os demônios saiam, que a perturbação saia, que a obra de feitiçaria seja queimada, destruída, em nome de Jesus, e esta vida seja abençoada. É a minha oração nesta noite. Aquele que está passando dificuldade financeira, receba a prosperidade, receba a abastância naquele lar, naquela família, aonde abriga a contenda, a discórdia. Reine a paz, reine o amor, reine a união, reine a felicidade, Pai. Tira a discórdia deste lar, dessa família, dá a Tua paz, dá união para esse casal, Pai. É a minha oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga: eu recebo a minha vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão.